Fala galera, salve, salve. Nossa última live do dia, dessa semana, com Edu Toledo, esse grande pianista. Esperando aí agora. Toledo na área, 5, 4, 3, 2, 1. Houston. Alô, Houston. Terra. Houston. Oh, mestre! E aí, garoto? Que prazerzaço ter você aqui, é uma honra muito grande, cara. Pô, que saudade de você, saudade de ouvir você Saudade, hein? tocando. Muita Só saudade a de você, quarentena, garoto. Sempre bom só te a ouvir. quarentena. Opa, eu tô lá te acompanhando direto. Só a quarentena para fazer a gente trocar essa ideia, mas isso nos faz entender que a gente não precisa depender da quarentena, não. Depois dessa quarentena, a gente tem que se encontrar mais, fazer mais som junto, fazer umas lives tocando junto, entendeu? Muito legal. Eduzão, obrigado aí pela tua disponibilidade de estar aqui nesse espaço aqui para falar de música, para a gente ouvir o teu toque aí nessas teclas e emocionar as pessoas, né, nesse momento tão difícil aí. A música tem que chegar de alguma forma para as pessoas, né? Como é que tem sido essa quarentena aí para você? Olha, graças a Deus, tudo bem, né? Tem sido um momento ótimo Uhum. de reflexão, né? Que a gente está tendo a oportunidade de colocar a cabeça em ordem, pensar nas coisas que a gente não pensa normalmente, né? Porque o dia a dia faz a gente correr muito. E é Uhum. importante também essa parada nesse sentido de que a gente possa refletir, pensar nas coisas, né? Nas coisas Uhum. sagradas, divinas, né? Então isso para mim tem sido importante. É claro que a gente tem que se preocupar com todas as pessoas, né? Nem todos têm essa oportunidade de parar e refletir, porque tem que correr atrás de muita coisa, mas graças a Deus, né, de certa forma, nós somos privilegiados, né? Uhum. E estou continuando trabalhando, tenho feito bastante coisa, tenho produzido bastante gravações aqui, estou produzindo alguns CDs, então tenho trabalhado na pré-produção também. E as aulas continuam a mil por hora, mil por hora, Aham. né? As aulas estão indo por Zoom ou por WhatsApp. Ah, que legal, que legal, que legal. Aí eu armei um É, então... esquema que eu achei interessante, porque eu pus uma câmera em cima do piano, né? E Uhum. essa câmera do lado. Então eu converso com o aluno e mando a Uhum. imagem por cima. E o material didático eu mando em PDF. Ah, que legal, cara, que legal, Então que é bem legal. bacana, né? É uma oportunidade legal também, porque as pessoas acabam tendo a gente em o tempo todo, né? A hora que quiser Full poder. time, Full time, né? E as em aulas full são time. personalizadas, então os vídeos são feitos para aquela aula, né? É muito legal. É uma experiência Entendi. nova, né? Apesar de que eu sempre filmei para os alunos, né? Ah, Então, entendi, entendi. mas agora Então dá um eu fiz um salve aí. esquema Ah. bem especial. Legal. Vou dar um salve aí pra galera. Galera, eu tô aqui com o Edu Toledo, esse cara aqui que é meu amigo. Tenho a honra de ter amizade com esse cara, que é compositor, arranjador, produtor musical, pianista, organista, o cara completo. E assim que eu conheci ele tocando, foi até numa igreja até que a gente era membro junto e eu assim fiquei impressionado com ele, com o toque dele, né? E normalmente você pode ouvir 10 pianistas muito bons, mas sempre tem um que vai te tocar, vai ter um diferencial dos outros. E Edu foi um cara desse aí que quando eu ouvi, eu falei, opa, esse cara aí tem um toque diferente, esse cara aí tem uma bagagem diferente. E de lá para cá a gente tem desenvolvido essa amizade, e só falta agora a gente se reunir para tocar junto. Precisamos, né? Precisamos. Entendeu? Sabe que eu adoro o seu trabalho, sua guitarra maravilhosa, né? Também Ah, toca que fundo no isso, cara. coração. Obrigado, obrigado, cara. Então aí, vamos começar então essa live, que tem coisa pra caramba pra falar. E assim, aqui é livre para falar, expressar. Legal que todos os convidados que a gente tem batido papo aqui,
cada um tem colocado, tem agregado a sua informação, a sua experiência, a sua opinião sobre a música atual, que é uma coisa que a gente vai falar mais na frente. Mas eu queria que você já falasse já de antemão, Edu, como foi o seu início musical, né? Porque normalmente quando a gente que começa tocando, o músico no geral, ainda mais hoje em dia, né? O músico ele fica muito atrás da cortina, né? O artista normalmente o foco está mais no cara que está de frente, de frontman ali, né? Cantando, conduzindo, sendo crooner. E o músico às vezes fica como segunda opção. Isso mais hoje, né? Antigamente não. Eu ia para um show, eu ia para ver o artista. Mas eu queria ver o músico que estava tocando por trás. Eu queria sentir a música que estava saindo dos músicos, entendeu? Mas vamos entrar nisso ainda. Mas eu queria que você dissesse, porque às vezes a pessoa tem curiosidade e fala assim, pô, o Edu Toledo, o cara que tá aí, tá produzindo, tá fazendo, tá trabalhando, tá, eu tenho visto muita coisa dele, tá. Como é que ele começou? Qual foi? Ele nasceu numa família que já era músico, já nasceu num ambiente musical, ou ele não tinha nada a ver com música, ele foi crescendo e a música foi se tornando uma coisa natural para ele, daqui a pouco ele começou a fazer uma aula e descobriu que era aquilo que ele queria fazer. Então as pessoas às vezes têm essa curiosidade para conhecer como foi o pré, né? Elas acham que muitas vezes o artista já chegou pronto, e não, houve um caminho aí percorrido, né? E queria que você dissesse, meu início foi assim, então vamos lá no embrião, como é que foi essa formação até chegar aí hoje aí, ao Edu Toledo de hoje? Diz aí. Quando eu era criança, eu gostava muito de cantar, né? Cantava e como era tradição na minha família, minha mãe colocou eu para estudar piano, com 6 para 7 anos. E era muito legal, né? E meu pai cantava muito. E na juventude dele ele tocava violino e piano. E meu avô, pai dele, era um grande sanfoneiro, né? Tanto que herdei a sanfona dele, que é uma coisa, né, de tudo que eu queria herdar, de todos os lados, né, tanto do lado do pai e da mãe, que eu queria mais herdar aquela sanfona e acabou ficando comigo. E é uma coisa maravilhosa, né? Mas o meu avô era sanfoneiro, meu pai gostava de tocar piano, apesar dele ter seguido uma outra carreira, ele seguiu a carreira de advogado, mas ele acabou... Ele tocava muito, gostava muito, né, quando criança, quando jovem. Depois passou a cantar muito. Herdei o violino de meu pai também. Mas... E na família da minha mãe todo mundo tocava, os tios tocavam violão, tocavam piano, meio que de ouvido, assim, né? Porque tinha lá instrumento disponível para a família, não na casa deles propriamente dito, na casa de meu avô, mas na casa dos tios, né, deles. Então, era uma família meio tradicional, né? Lá no interior de São Paulo, tinham primas que eram professoras de piano, essas coisas todas, né? Então, tinha acesso ao instrumento, então todo mundo fazia uma festa. E minha mãe achou por bem, lá mais ou menos quando eu tinha uns 6, 7 anos, colocar eu para estudar piano. E foi bom porque ela falava assim para mim, né? Se você quer estudar todo dia, né, ela pegava no meu pé, todo dia, 2 horas por dia, eu ficava lá fazendo aquela coisa. Né? Aqueles exercícios que eram chatos, mas que aquilo deu um preparo físico para a mão, né? Que foi bom nessa primeira fase, principalmente, porque eu tive um professor que falava assim, sua mão foi feita para tocar piano, mas depois ele chegou a uma conclusão assim, é que você estudou piano desde criança, então a sua musculatura cresceu tocando piano, né? Então, era mais ou menos aquilo, facilitou minha vida, né? Tecnicamente falando. Mas, ao mesmo tempo que, tecnicamente, eu tinha uma destreza já, com 9 anos tocava coisas rápidas e tudo mais, mas quando eu fui com 13 anos tocar na igreja, que eu vi que a coisa era mais complexa, né? Porque eu tinha que entender como que funcionava aquela coisa do cara tocar violão e eu tocando órgão, né? Tocando órgão na igreja, e não tinha partitura, tinha que ir de ouvido, tinha que... né? Então foi um outro aprendizado. Logo eu estava inteirado, mas o começo foi
tive que me adaptar àquilo, né? Depois comecei a tocar em banda de baile, banda para tocar em festa de casamento, então as coisas foram indo e gradativamente eu fui mantendo aquele estudo de piano erudito, né? Piano clássico, que era uma coisa que eu gostava também, né? E isso fazia com que desde criança eu ouvisse desde Chico Buarque, Tom Jobim, Milton Nascimento, que eu gostava muito, mas eu gostava muito também do Yes e do Emerson Lake and Palmer, que tinha a ver com aquela coisa assim meio meio Beethoven, né? Meio Stravinsky, no rock, né? Então aquilo estava me levando para o rock também, que era uma coisa que eu gostava. E depois eu fui ver, assim, por exemplo, em Milton, Milton Nascimento, em Milton tudo se agrega, né? Se agrega aquela fonte rock progressivo, pop dos Beatles, que eu ouvi muito também, a MPB, né? Então, o próprio jazz, que eu comecei a ouvir mais ou menos com 13 anos, mais atentamente, que daí eu me liguei no Miles Davis. Eu fui estudar violão com um grande guitarrista lá de Bauru, né? Ele, na verdade, é de Dois Córregos, que é uma cidade lá próxima, mas ele morava em Bauru, chama Edson Lalo. E o Edson, que foi meu professor de violão, chegou e falou assim, a gente foi comprar uns discos, né? Aí, ele, na época, era estudante, né? Ele já era músico, mas estava estudando também, e era um estudante de faculdade, essas coisas assim, morava sozinho, né? Tinha responsabilidades, e ele só tinha grana para um disco, né? E ele falou assim para mim, eu vou comprar esse... Como ele só tinha grana para um disco, que a gente tinha a possibilidade de uma coleção inteira de jazz lá, ele falou assim, eu vou levar do Miles Davis. Aquilo me chamou a atenção. Falei, por quê, né? Que ele vai levar logo esse cara, né? Também vou levar, né? Comprei o Miles e me apaixonei pelo Miles Davis, né? O Miles Davis continua sendo, né? A figura mais importante para mim. Você sabe que eu tenho uma coisa meio cristã, né? De falar assim, né? A trindade, né? Então eu falo assim, a trindade do jazz, para mim, Miles Davis, né? Primeiro Charlie Parker, Miles Davis e John Coltrane, né? Eita, e acho que o John Coltrane é o próprio Espírito Santo, no sentido de colocar o sagrado na música, né? Aquele sentido de colocar o sagrado mesmo, né? E isso me toca muito, né? Porque a música, para mim, é uma linguagem sagrada. Eu acho importante a gente fazer música para Deus, a gente pode cantar glória a Deus, aleluia, que eu acho importante, respeito e faço também, mas eu acho que cada nota que eu dou ao piano, sabe? É uma espécie de louvor, sabe? É sagrado essa linguagem. Então, toda vez que eu toco, para mim, até nessa época eu fiz uma oração não muito convencional, né? E falei assim, Senhor, meu Deus, por favor, me ajude, né, a tocar legal e que cada nota que eu toque seja para levar amorosidade, que seja para levar algo bom no coração das pessoas, né? Que faça disso uma oração, né? Que a minha música possa ser uma oração. Porque tudo que você faz por amor é uma espécie de oração, né? Então, eu imaginei assim. Então, eu imagino a música assim, se eu for tocar, mesmo que seja num show na praia de Copacabana ou num show no Barra Shopping, né? Eu estou imaginando na minha cabeça que eu tenho que levar amorosidade para as pessoas, né? Mesmo na música não religiosa, na música dita pela filosofia e pela teologia secular, né? Essa música não religiosa, para mim, vem embutido de algo sagrado, que é a própria linguagem, né? Só vou falar uma coisinha que eu acho interessante, porque quando a gente dá uma nota grave aqui, né? Essa nota, na verdade, ela tem subnotas, que são os harmônicos, né? Então, lá, e vai indo, né? A série harmônica, né? E essa série harmônica vai dobrando a frequência, né? Você sabe que eu tive fazendo um estudo e uns cálculos malucos, porque esse lá aqui é o 440 vibrações por segundo. Né? 41 oitavas acima disso, ou seja, o nosso ouvido não alcança. Mas se o piano tivesse mais 41 oitavas, tem uma, duas, três só, né? Mas se ela tivesse 41 oitavas, isso que eu estou falando não é devaneio, não é física. Né? Mas assim, o que acontece?
41 oitavas acima, esse som deixa de ser som e passa a ser luz, porque a frequência altíssima ela passa a ser luz. Né? Então, tudo é luz. Ou é luz ou é som, porque a gente tem uma frequência, você tem uma frequência, eu tenho uma frequência, a ponte Rio-Niterói tem uma frequência, até tem uma fala do manual do Exército, que nunca entre marchando numa ponte. Por quê? Porque se marchar na ponte, você pode entrar na frequência da ponte e ela desmoronar. Então, a frequência de cada corpo, né? E essa frequência é uma nota, né? 440 vibrações por segundo, um corpo que vibre 440 vezes dentro de um segundo, vai emitir o som da nota Lá, que para nós hoje é Lá, né? Então, o que acontece? 41 oitavas acima disso, você tem o som, já não é mais som, é luz, né? Então, nós somos ou luz ou som, né? Luz ou som. Uhum. E a frequência mais alta, né, dos seres celestiais, lá é tudo luz, né? Então eu acho que a gente a gente lida com frequências que são sagradas, sabe? Então eu acho que é importante a gente ter um respeito muito grande para com a música, né? Com os instrumentos, com tudo que a gente for fazer e falar, né? Porque a gente está emitindo sons e que esses sons sejam seja a voz, seja o piano, seja o violão, seja a guitarra, né? Da maneira que for, mas seja para tocar e levar o amor, né? A amorosidade entre a humanidade, né? É mais ou menos isso. Que legal. Então, é isso que me norteou musicalmente falando, né? Uma religiosidade quase não religiosa, né? Uma coisa meio mais tentando um encontro com o sagrado, né? Que legal. Olha só, deixa eu falar aqui, tem uns recados aqui para você, tá? Da galera. Deixa eu ver aqui, tem um recado aqui da Eliana. Olá, Edu, boa noite a todos. Aí, Rony Ferreira falou assim, maravilha, Edu. É mesmo, ó. Danita Boriansky, isso é lindo que você estava tocando. Minha parceira de composição. A gente vai lançar um CD. A gente tem 3 CDs gravados, juntos, né? Ainda não foi lançado. Vamos lançar brevemente, se Deus quiser. O primeiro, depois a gente lança os outros 2. Mas foi um trabalho belíssimo, que a gente vai continuar, claro. Mas assim, já... E tem a ver com isso que eu estava falando com você, né? Tem muito a ver de levar amorosidade para as pessoas, né? Levar algo que possa contribuir no sentido do sentimento, né? Aliás, depois eu quero fazer uma live só tocando essas músicas, né? Show de bola! Deixa eu ver mais quem é. Lindo, 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 lindo. Grande Edu, muito bom, um abração. Esse foi o Suemitsu. WM. Eliana, parabéns, sucesso. Marcele disse aqui, conexão com o divino, seu maior diferencial, falando que você tem uma conexão com o divino. Grande cantora, lá do Pará, de Santarém, compositora maravilhosa, a gente tem coisas juntos, e se der tempo a gente vai tocar alguma coisinha dela aqui junto, que eu fiz com ela. Show de bola. Barão Bauru, grande abraço, Edu, parabéns pelo trabalho. Barão Bar. Hoje é aniversário do Barão Bar, lá de Bauru. Um espaço muito bom. Parabéns muito bonito, aí. Né? Parabéns aí. Del Andrade, mestre, o Delzão lá da Mídia Brasil. Coração, seu e meu, né? Grande Del, grande baixista, tem uma voz maravilhosa e não quer cantar, precisa cantar. Eu já falei com ele isso. Ele gravou num projeto meu, eu botei ele para cantar num projeto meu junto comigo. Nossa, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei emocionado, porque você já me toca o coração, né? O Del, né? Que isso, era um trio da pesada ali, né? Só faltou o piano. Só faltou o piano ali, rapaz. Nós vamos fazer uma live. Agora, aqui, ó, diante de todo mundo aí, galera, eu vou convidar aqui, ao vivo, o Edu Toledo. A gente vai fazer uma live ali daquela música lá, O Tempo Não Volta Atrás, que eu gravei no DVD.
e faltou o piano, realmente faltou um piano e a gente vai fazer junto. Eu, você, o Del e o Renato Stutz aí. Renato É, Stutz é Renatão outro deve que eu estar aí. adoro, né? A gente tem uma gravação feita lá na Made in Brasil. É É, mesmo? Não é sabia. um vídeo. Estava tocando uma música do Herbie Hancock e ele estava de carrom, ficou lindo, ficou lindo. Até vou editar aquilo, vou postar de novo no Facebook, que é um sucesso, é uma alegria tocar com o Renato. Ih, vai ficar doido, cara. Eu vou querer ouvir essa gravação aí. Cara, você falou de conexão com o divino, e quando você estava falando nisso, né, a música só pode ser uma coisa do céu. Porque até os próprios cientistas hoje, que antigamente eles tinham dificuldade de acreditar em Deus, hoje mesmo os estudos da NASA, dos grandes astrofísicos, eles falam que existe num sonar que eles colocaram no espaço, esse sonar conseguiu captar que existe um som em volta do universo, um som que nunca foi tocado, sabe? Uma melodia que envolve o universo, o planeta Terra, e esse sonar conseguiu captar isso, quer dizer, cara, só pode ser uma coisa sobrenatural, a gente não tem como explicar isso na física. E você falando disso, o próprio compositor, clássico, né, Johann Sebastian Bach, ele colocou isso nas músicas dele, né, cara? Para mim, é um dos compositores clássicos que eu mais amo. Eu já fiz umas versões de Jesus, Alegria dos Homens para guitarra, até por causa de Robertinho de Recife, que foi uma das minhas grandes referências. Eu vi ele fazendo isso. Falei, cara, esse cara colocou na guitarra aquilo que eu sempre achei que poderia, aquelas óperas rock de clássico. Eu acho isso, cara, totalmente inovador, entendeu? Então, Johann Sebastian Bach, para mim, cara, assim, é a própria essência daquilo do divino, né? Ele fala assim, pô, existem muitos músicos clássicos, existe aí Beethoven, existe Mozart, todos eles expressaram Deus de alguma forma, mas o Bach, assim, a sutileza, o feeling, a emoção, quando eu ouço, cara, Jesus, a Alegria dos Homens, ou a área da quarta corda, quando eu ouço essas músicas, eu falei, rapaz... Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, cara. Essa música eu toquei naquela novela Velho Chico, no harmônio, que é um instrumento parecido com um órgão que a gente pedala, né? Eu deixei ele lá em Bauru, senão eu ia mostrar no harmônio para vocês. Porque eu empanturrei o apartamento aqui com a Lisa, piano, Nós vamos ver isso aí. A Lisa Zagaglia está aqui, uma amiga nossa, que é do rock aí, também, aí tocou já, o Renato tá falando, Renato tocou comigo no Complexo J, que era uma banda de rock, né? Com vertentes do rock Brasil, assim, uma coisa muito linda, as músicas com muita poesia, muito bem tocada. Ela vai estar aqui com a gente conversando a semana que vem, a Lisa Zagaglia aí, ó, bela de uma cantora que eu depois eu vou te mostrar o trabalho dela, vamos ver se eu faço ela cantar ao vivo aqui no dia da live. Eu ver. Olha que coisa linda. Entendeu? Então, cara, eu ia te perguntar sobre as suas influências. Você já disse aí as suas influências, né, cara? Que foi aí o Miles Davis, foi o Joe Coltrane, né? Você já... Porque não, olha só o que eu queria te perguntar. Porque normalmente quando você está em formação, você está lá tocando piano, você escolhe, pô, é esse instrumento que eu quero. Mas você, por exemplo, quando estava me formando, estava estudando guitarra e tal, eu tive assim um beijo pro Nelson Faria, que foi meu primeiro professor de guitarra, um gênio da improvisação, um gênio que trouxe uma didática. Nelson e estudei violão com o Nelson. Aí, ó. Então, cara, então é por isso que a gente se dá bem, é a mesma linguagem. Nelson aí, você não deve estar aí, mas um beijo pro Nelson. E o que acontece? Quando a gente está formando, a gente está aprendendo, né? A gente está estudando violão, guitarra, qualquer instrumento. Chega uma hora que a gente começa a querer fazer a nossa marca, né? Agora, já ouvi isso, já ouvi aquilo. Você, normalmente, no seu HD fica assim, ó, 10 pianistas ou 5 pianistas. Mas desses 5 pianistas, tem um ou dois que te arrepia. Quer fazer esse cara aí, essa vibe aí que me emociona, essa vibe aí
tem tudo a ver comigo, é o que me toca mais, a minha influência é desse cara, entendeu? Você teve um pianista assim, você deve ter ouvido de muita coisa, desde Wagner Tiso, desde César Camargo Mariano, né, aqui no Brasil, e lá fora, como você falou, Emerson Lake Palmer, e tantos outros, Rick Wakeman, né, tantos caras aí feras, John Lord, se for falar de Hammond, né, John Lord, e tanta galera aí, e dentro do jazz tinha Herbie Hancock, né, enfim, no jazz, então, lá fora era um cardápio vasto de músicos, né? Quem foi, assim, um cara assim, ó, bateu na sua cabeça assim e falou, pô, esse cara, bicho. Esse cara, esse mais outro... Eu tive uma sorte enorme, né? Eu tive uma sorte enorme. Porque um dos maiores pianistas do mundo, não sou eu que falo, é o Hamilton Godoy, que é lá de Bauru, da minha cidade. Mas ele mora em São Paulo, né? Ele é um grande professor, o cara que criou a metodologia de música brasileira, né? Ele que instituiu a primeira escola que realmente ensinou criatividade, porque até então, né? Daí todas as outras foram naquele viés. Depois entrou aquele modelo da Berklee, que eu acho importantíssimo, né? Sim. Eu também passo para os meus alunos, né? Sempre que posso, o modelo da Berklee é importantíssimo, né? E seria uma espécie, entre aspas, da Berklee no Brasil, o CLAM, Centro Livre de Aprendizagem Musical, que começou na década de 70, né? Foi o pioneiro nisso. A Berklee começa na década de 60 nos Estados Unidos, no fim, e a gente, em 70, já tinha uma baita escola aqui. Então, quer dizer, isso com o Hamilton Godoy. O Hamilton, eu vou contar uma breve história dele, porque tem muito a ver com a minha, medindo as proporções. Ele é um gigante, né? Ele é um gigante. Uhum. Mas, medindo as proporções, a gente tem muita semelhança. O que aconteceu? O Hamilton de Bauru, um grande pianista, erudito, começou a estudar muito aquelas coisas eruditas, né? Que você falou de Bach, eu adoro. Então eu com 10 anos tocava isso. E ele, muito provavelmente, menos até. Então, com menos idade até. Mas o Hamilton, ele começou a querer tocar a música popular, o jazz, e foi para São Paulo. E o Zimbutril estava em formação, era aquela época da Bossa Nova, né? E daí ele começa a tocar com o Zimbutril. O Zimbutril em São Paulo e o Tambatril no Rio de Janeiro acabaram virando os dois trios mais importantes e influentes da Bossa Nova, né? Porque era uma época muito... O Zimbutril que tocava aquela música. Parará, 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 parará. 50 anos de atividade. Acho que é, cara. É muita bom, coisa, né? Muito bom. Mas voltando aqui ao Hamilton. Então, aí ele começa a entender a música popular e quando ele entende o jazz, a música brasileira, e ele acaba virando a referência. Por quê? Porque ele pega o bumbo, né, o surdo da escola de samba, e ele pega o tamborim, que é aquela coisa assim, né? E ele tá na televisão, que na época era TV Record, com aquele programa Fino da Bossa, né? Então ele pega o tamborim e põe aqui no centro do piano. E o surdo aqui. Então... E ele cria uma maneira de tocar o samba no piano, né? Ele e ali na sequência ele e César Camargo Mariano, né? Só que o Hamilton ele pode ensinar isso, né? Teoricamente, aquela parada. Então isso, você falou, se eu fosse resumir numa pessoa só, não sei se dá para ver aqui, ó, tá escrito Hamilton Godoy, Sala Hamilton Godoy. Isso daí eu trouxe. Deve estar invertido, né? Mas essa sala aqui, né, que tem o órgão Hammond, o piano, tal, é um estúdiozinho que eu tenho, né, caseiro, era
essa placa era da sala principal do Instituto de Arte Contemporânea, que tinha um curso de especialização em música, que foi considerado o melhor do país, que era, olha os professores, Hamilton Godoy, Vinícius Dorim, que era da banda do Hermeto. Então tinha uma série de grandes músicos, né? Zé Eduardo Nazário, que foi várias vezes tido como um dos maiores bateras do mundo também. Então, era um curso de especialização maravilhoso, e o centro ali, eu como coordenador, né, da escola e desse curso, quis homenagear o que para mim era o mais importante professor dos anos 70 para cá, né? Nesse sentido de ser pioneiro. Depois dele vem grandes como o Antônio, eu estou falando assim, idealizadores de metodologia, né? E isso para mim é importante, esses idealizadores. Então, o próprio Hamilton é o que se refere para mim do maior grau de importância, porque ele vem com aquela bagagem da música erudita, né? Até eu faço uma brincadeira, vou tocar aqui Atirei o Pau no Gato como se fosse Mozart. A peça de Mozart é assim. Então, eu atirei o pau no gato. E eles improvisavam. Aí Beethoven. Que isso, hein? Muito bom. Porque a harmonia muda, né? Você tem a harmonia triádica em Mozart, a harmonia já com 4 sons em Beethoven, a harmonia já com os acordes com nona, 11ª, 13ª em Chopin. Eu falo Chopin e não Chopin por uma questão de que ele era de descendência francesa, mas ele quis que o coração dele fosse enterrado na polonês de descendência francesa. Então, Chopin é a pronúncia mais perto da polaca, né? Então, aqui, atirei o pau no gato, que eu falo que é o enterro do gato. Aí você tem Debussy. O som é outro, né? Aí, muito bom. Stravinsky. Muito bom. Que já é uma sonoridade meio chocante, assim, a gente não tem trilha sonora, né? Mas daí vem o Villa, eu vou acabar com o Villa, porque é Brasil, né? E ele pegou tudo isso, e tem a ver com a Hamilton Godoy e com o Tom Jobim. O Hamilton, como pianista, para mim, é a figura mais importante. Para mim, se eu tivesse que resumir num só, Hamilton Godoy, que deu toda essa visão de bagagem, de conquista da música erudita, que o jazz também pegou, né? Se você vai ver o jazz... Em 1959, o Miles Davis vai lá e faz aquele disco A Card of Blue. Na hora de improvisar... Ó, esse som que está entrando aí, não sei se está entrando, é a gatinha pisando no baixo do órgão. Pisou no tom, né? Ela pisou no tom. Vai lá. Ainda bem, né? Ela está treinada. Então o Hancock gosta dessa sonoridade aqui, né?
para mim, ele tem muito da ideologia Miles Davis. Então eu penso assim, muito no Miles, independentemente tocaram muito junto, né? Eles tocaram muito junto, né, cara? Tocaram junto a década de 60 toda, né? Então, o que acontece aí? Essas pessoas acabaram virando referência, e eu falei, todas elas, né? Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker, né? O Bird, e N instrumentista, daí no piano, Chick Corea, Herbie Hancock, McCoy Tyner, né? Cada um tem uma sonoridade, né? Bill Evans, né? Aqueles acordes bonitos. Mas é que eu tentei ver a raiz daquilo. Aqueles acordes do Bill Evans tinha muito a ver com Chopin. Aqueles acordes do Bill Evans também e do McCoy Tyner também tinha a ver com Debussy, né? E daí Debussy, Ravel eram figuras da música erudita europeia, né? Que estavam abastecendo a gente, e abasteceram a música brasileira, e abasteceu o rock. Você pega Emerson Lake and Palmer, né? Você vê um pouco de Bartók, você vê um pouco de Stravinsky, você vê um pouco de tudo. Então, eu me apeguei muito a esses grandes compositores. Mas quem me deu essa ideia de pegar esses grandes compositores foi o Hamilton Godoy, né? Que mais tarde, depois de 10 anos de tentativa, porque ele não dava aula mais para ninguém, né? Ele me aceitou como aluno. Não só me aceitou, como me deu uma bolsa lá no clã. E para mim foi assim uma coisa maravilhosa, né? Porque é o pianista, né, aclamadíssimo e uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso, né? Mas um pianista sensacional. E o que eu posso falar dele? Quando eu me mudei para o Rio, né, há 14 anos atrás, logo que eu cheguei, eu comecei a tocar no Rio Sul. Eu tocava todo dia lá. Eu acabei o show mais cedo e me mandei para ir assistir o Hamilton na sala Cecília Meirelles. Chegou lá... Opa, foi muito bom. Cheguei em cima da hora, né? Na hora que o Hamilton entrou para tocar, a primeira música que ele tocou foi tão maravilhosa, mas tão bem, e uma coisa não difícil por ser difícil, mas é porque era difícil mesmo, né? Mas assim, uma coisa tão difícil, mas tão maravilhosa, que o importante é o som, né? Que o público carioca, que é acolhedor e é maravilhoso, eu me sinto já em casa aqui, né? O público carioca só 13 minutos, sem parar aplaudindo ele. Eu fiquei marcando, porque foi justo assim, eu entrei, cheguei, né? E quando acabou, quando acabou a primeira música, eu olhei no relógio para ver que horas que eu tinha chegado, se eu tinha chegado mais ou menos na hora certa, né? E o público começou a aplaudir. Então, coincidentemente, eu marquei o começo dos aplausos, sabe? E se fosse hoje, eu estava com o celular lá gravando aquilo, né? Porque 13 minutos de aplauso não é bolinho, né? E daí o pessoal começou a aplaudir, 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 e não parava mais de aplaudir, né? É um pianista, assim, realmente fora de série. E ter esse contato com ele foi um privilégio. Isso, para mim, é a gente poder observar os pequenos milagres, né, da vida. Quem quer ver a presença de Deus, vê. Quem não quer, tudo bem. Mas isso daí é um milagre, é um presente do universo, é um presente de Deus, né? Poder ter contato com uma pessoa dessa, né? E aprender. É verdade, né? é verdade, então, é verdade. É um que ser legal. humano maravilhoso e que muito me ensinou da vida e da música, né? E da arte. Tem uma galera aí, ó, dando um salve para você. Hamilton Godoy, da nossa Bauru. Quem falou foi a Luciana Bórnia. Barão Barbauru. Que bom. A outra aqui, ó, Marcele. Marcele está dizendo aqui, ó, Almeida Voz, diz gênio. Lisa aplaudindo. Cara, eu quero que você toque alguma coisa. Posso fazer um pedido? eu quero aproveitar e tocar coisas que eu fiz com a Marcele, que eu fiz com a Márcia. Pode ser? Vamos tocar. Então, vai lá. Então, toca alguma coisa que você já está enfeitando aí com essas meninas, mas eu quero pedir uma. Uma eu quero Será que eu vou saber?
Qual que você vai me pedir? Oh, é fácil, é coisa fácil, é a sua raiz, entendeu? É. É Tom Jobim, não se preocupa. Bom, eu vou tocar aqui uma que eu fiz com a Marcele, Opa, manda aí, manda para nós. que é nova, e tem muito a ver com essa coisa dessa quarentena. Eu vou tentar cantar o comecinho aqui, o resto eu não vou cantar, não. Vai embora, é isso aí, manda ver. Falta pouco para tudo isso. Então, o começo, eu vou falar a letra, que acho que vocês não vão ouvir, não. Falta pouco para tudo isso passar. Toda vez que eu escuto falar, ah, como é distante sua voz a me abraçar. E tudo fica tão perto e tão bem ao telefone. Então vamos lá. Então, essa daí, eu quis tocar um trecho dela, porque legal. Eu tenho mais uma aí, que eu fiz com a Ana de Holanda, que está fresquinha. E é uma baladinha, uma valsa. Olha só, vamos entrar direto no tema para a gente não perder muito tempo. Vai embora, manda ver. Vou usar a escaleta. A escaleta tem uma coisa importante na minha vida, principalmente aqui no Rio. Quando eu cheguei aqui, todo mundo... Eu achei isso inovador, cara. Quando eu vi você tocando de escaleta e tocando piano, eu achei isso inovador, cara. Não, eu nunca tinha visto. Eu tô falando, eu nunca tinha visto, cara. Eu vi você um dia tocando lá no Barra Shopping e você... Eu falei, cara, que coisa genial, cara. Eu já vi o cara com violão tocando com a gaita aqui, com aquele suporte. Agora o cara tocando piano e tocando escaleta. E o cachixi no pé, né? O cachixi no pé. Então, muito mas olha legal. Só. Aí, o que aconteceu? Depois eu vou tocar uma do Tom para você, com o cachixi. Mas daí, o que aconteceu? Eu cheguei aqui no Rio, né? E fiquei assustado, porque eu conhecia São Paulo, trabalhava em São Paulo, trabalhava com grandes músicos de São Paulo, mas cheguei aqui no Rio, e já trabalhando lá em São Paulo mesmo, com Zé Eduardo Nazário, com Vinícius Dorim e tal, né? Cheguei aqui no Rio, fiquei assustado com o nível altíssimo dos músicos, né? E falei assim, meu Deus, né? Como é que eu vou fazer? Mais uma vez, conversando com Deus, direto, linha direta, né? Falei, Deus, esses caras são muito bons, mais lerdo voa aqui, né? Como é que eu vou fazer? Eu preciso de um diferencial, né? E daí eu tive essa sacada de começar a tocar a escaleta, né? Eu falei... E daí falei assim, aquilo foi agregando, porque eu vinha no órgão, né? Tocando com 2 teclados, então eu falei, o piano e a escaleta. E um dia eu estava tocando essa música assim, ó. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a bater o pé no pedal, né? Eu falei, pô, eu tô batendo no 2, no 4, no lugar do chimbal, né? Aí no outro dia eu levei um cachixi para fazer o chimbal, né?
sei se dá para ouvir, acho que dá, tá chegando aí, Dá, né? tô ouvindo, tá chegando. Então eu vou tocar a valsa e vou tocar um tom para você na sequência. Vai Eu lá, queria manda fazer ver. também, eu quero fazer também uma música que eu fiz com a Márcia Cambeba, que é uma indígena maravilhosa, grande compositora, poeta, um monte de coisa, né? Não dá nem para falar, que senão eu ia ficar falando meia hora só o que ela é. Poeta, compositora, fotógrafa, escritora, tal. A gente trabalha junto, mas a gente trabalhou junto no Chile, a gente trabalhou junto em vários lugares, andando pelo Brasil todo. Tem uma... Vou correr aqui, então. Olha só. Então, essa aqui, Guana de Holanda. Vamos lá, Irmã do Chile. manda ver. Nós tem mais uma parte, Li- mas eu achei Lindo, melhor lindo, 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 pegar um lindo. trecho, Muito porque lindo. às vezes dá tempo de eu mostrar tudo, né? Tem, por exemplo, um Lindo trabalho demais. que eu fiz com um aluno, nessas aulas, né? É muito interessante porque eu trabalho a composição, né? E tem uma música que chama Gênesis, olha só, vai vendo. E a gente fez, eu vou fazer um trechinho dela também, ele chama Rogério Correia, a gente chama ele de Roger. Então, se ele estiver aí Eita, o vendo, um xará. abração, Roger. Meu parceiro de composição, cara muito talentoso, né? E só para você ver, um baião, ó. Então, só para dar uma ideia, né? Porque esse é um trabalho muito legal que ele de composição dele, né? De composição dele e que a gente vai orientando. E eu acabei a gente gravar isso aí. Eu quero gravar com o Robertinho Silva, com o Adriano Gifone no baixo, que é um parceirão também. Então, a ideia Adriano. é fazer também eu tenho produzido muito trabalho. Essa equipe minha é maravilhosa, né? O Robertinho, o Adriano. Quando não é Adriano, é o João Faria, que também é maravilhoso, filho do meu saudoso amigo, grande cantor, Rui Faria, do MPB4, que eu tive o prazer de produzir o último CD solo dele, né? Eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Esse lance em dia. Eita, Ah, negócio legal, cara. Parece uma maleta, é uma maleta, né? isso aqui é um instrumento. Ah, que Isso aqui é legal, cara, legal. um som do harmônio, é um instrumento indiano. Ele chama Shruti Box. E eu coloquei nessa música. Eu coloquei nessa música que eu vou tocar aqui que eu fiz junto com a Márcia.
Caraca, bicho, que coisa doida, cara. Que som. Tanaritana, umai guirini, uicaimano. Tanaritana, umai guirini, uicaimano. Ora yusuka, tuyuka muki, tiuai pituna, iauashima. Enekano ara tuyuka muki, uai kiati. Enekano ara tuyuka muki, uai kiati. Ikiri, mais sangara, ikiri. Ikiri, mais sangara, ikiri. Ikiri, mais sangara, ikiri. Tanaritana, umai guirini, uicaimano. Tanaritana, umai guirini, uicaimano. Que legal, cara, que legal, muito bom. Show de bola, show de bola. Ó, tem uns recadinhos aqui para você, hein? Deixa eu ver aqui. O Guto Guedes disse assim, queria ficar assim, queria tocar assim, mas sem dom será que dá? Toca em si bemol, né? Como é que... A Márcia Cambeba disse assim, uma honra, Edu, tua parceria. A Márcia é fabulosa. Deixa eu tocar uma do Tom, então, que é maravilhosa, que eu adoro, para você. Diga aí.
Salve, Tom! Salve, Tom. Cara, eu sou apaixonada. Para mim, o maior compositor João Gilberto. Né? E João Gilberto, né? Aquela figura importantíssima para a música popular brasileira, no sentido de criar aquela batida, aquela levada, e aquele jeito de cantar que... O Hamilton uma vez me falou, Hamilton Godoy, né? Ele me falou assim, a gente estava esperando um cantor que não fosse mais aquele cantor, né? Que fosse um cantor mais sutil, que fosse nos ritmos e tal. E veio João Gilberto, que foi um presente, né? Depois dos anos 80, meados dos 90, a música começou a dar uma acelerada muito grande em muitos sentidos. E a gente passou pela era do rádio, nos anos 40, né? Anos 40, anos 50, né? Os anos dourados. Depois veio... Aí foi nos anos 50 que surgiu Billy Harris e os Cometas, que aí o rock and roll começou a se dissipar nessa época. Aí veio os anos 60, em contrapartida, funcionando aqui, né? O jazz já estava acontecendo nos Estados Unidos, já desde os anos 30, 20, né? Já estava acontecendo. Mas aí, em contrapartida, nos anos 60, enquanto a gente rolava a bossa nova, Beatles estava surgindo no estado, lá em Londres, né? Lá em Liverpool, e daqui a pouco, em contrapartida, a bossa nova, no final da bossa nova, finalzinho dos anos 60, aparece Jovem Guarda, com o rock iê, baseado na influência Beatlemania que estava rodeada pelo mundo. Aí entrou o tropicalismo, entrou novos baianos, a música brasileira começou, a bossa nova começou a ter uma nova cara como música brasileira, mas não mais com a batida daquele samba jazz, né? Mas os acordes já mais soltos, né? As batidas, os ritmos brasileiros já se misturando dentro da música, né? Aí, os anos 80 foi aquela efervescência do rock Brasil, né? A era punk que estava acontecendo lá em Londres, e isso influenciou também o rock, e o rock brasileiro... Aí o rock, ele teve uma influência lá de fora, mas o rock Brasil teve a sua cara, não fazendo igual ao que eles estavam fazendo lá fora. Mas cada banda, por exemplo, nos anos 80 você tinha Blitz, você tinha Kid de Abelha, você tinha Nenhum de Nós, você tinha Legião Urbana, tinha Paralamas do Sucesso, você tinha Engenheiros do Havaí, você tinha Roupa Nova, você tinha... Cara, era tanto, tinha 14 bis. Não, em falar em outra coisa, antes um pouquinho dos anos 70, tinha o Clube de Esquina, que eu amo, sou apaixonado por Milton Nascimento, Beto Guedes, aquela galera toda de Minas lá, aqueles compositores maravilhosos, né, que vieram daquela onda do rock and roll, do Emerson Lake Palmer, e fizeram uma mistura com música brasileira, né, impressionante. Então, depois disso, os anos 80 veio aquela fervência revolucionária. Já que você falou no Clube da Esquina, vou falar uma pérola aqui, porque é o seguinte, como eu falei para você, eu sempre pensei na trindade, né? Que é uma coisa da cristandade, mas então eu pensei na trindade do jazz, na trindade da música brasileira, que eu falo que é a Tom, estou vendo as fotos aqui, né? Não dá para mostrar, mas eu estou vendo. Tom, Milton e Chico, né? Então, Tom, Milton e Chico, como Charlie Parker, Miles e Coltrane, né? Então, quando os meus alunos chegam aqui, eu falo, sabe por que aquela foto está ali? É porque aquilo é a trindade da música popular brasileira, né? Atual, dos 60 para cá, né? Dos anos 60 para cá. Mas o que acontece nisso tudo, né? Aí um dia eu tô com o Novelli, que é uma figura importantíssima, grande contrabaixista do Milton durante muito tempo, mas é um grande compositor também, meu parceiro da Dani também, Dani Taboriansky, mas a gente tem coisa em trio aí, né? Novelli, Dani e eu. Mas o Novelli, estava andando com o Novelli de carro lá pelo Maitá, né? Vindo aqui, eu moro no Flamengo, né? Vindo para o Flamengo, vindo lá da Barra, aí da tua área. E daí o Novelli vira para mim e fala assim, tá vendo? Ali era mais perto ali no Maitá, vai. No Maitá ele falou assim, aqui tinha um teatro, cara, que a gente tocava. Milton, Robertinho Silva, né? Eu, né? E o Weather Reporter, que é aquele super grupo com Jaco Pastorius, Joyce Avinu, né? Nos teclados, Wayne Shorter no sax, um dos maiores do mundo de todos os tempos, né? Wayne Shorter, que banda, né? Então,
uma super banda do Jazz Fusion, né? Eles acabavam o show mais cedo para ir assistir o Milton Novelli e Robertinho e Wagner Tiso, né? Que era um grupo, né? Que tocava por... Então, para você ver como a música brasileira ela é importante, né? Até na... E depois, é que eu não tenho aqui, eu tenho uns 3.500 discos, LP, né? E, aliás, tenho aqui sim, só que eu não vou lá buscar, não. Mas o disco do N. Shorter está lá escrito assim, ó, Featuring, Milton Nascimento, bem grandão. Aí você olha atrás, tem Robertinho Silva, Novelli, aquela turma, né? Os caras ficaram encantados com esses músicos maravilhosos, né? Procurem dar uma olhada. Os trabalhos... Native Dancer chama esse disco. Native Dancer. Né? Então, os caras... A música brasileira... O Novelli fala uma coisa que eu acho fantástico, sabe? Ele fala assim, a música brasileira salvou o jazz. E salvou, cara. É verdade. Porque o jazz chegou num ponto nos anos 60 que não tinha mais para onde ir. Apesar de eu achar maravilhoso... Não tinha mais o que fazer, né? Porque ritmicamente, principalmente, né? Aí entrou a música brasileira e deu uma oxigenada ali. O próprio Miles gravou coisas brasileiras. E a música brasileira na bossa nova... né? Frank Sinatra, né, cara? Frank Sinatra. Pô. Mas eu digo assim, até depois, você pega ali aquela fase, assim, né? Né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina. Então a bossa nova ficou com aquela cara de ser assim, olha que coisa suave, né? Pô, desliga o ar-condicionado aí, senão não dá para eu cantar, né? Mas, porque é tão suave, né? É a frase do João Gilberto, né? Desliga o ar-condicionado aí, né? Então ele fala, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa no doce balanço, caminho do mar. Então, quer dizer, isso é importante, mas num segundo momento, você pega ali aquele lugar sagrado da música brasileira, que é aqui no Rio de Janeiro, né? Que é o Beco das Garrafas, né? Começou a surgir o samba jazz, né? Nessa saída do samba jazz, vem a Milton, né? Vem o Zimbo Trio, né? Com aquele programa Fino da Bossa, com a Elis Regina cantando. Então a coisa ficou para fora. Nessa coisa para fora... César Camargo Mariano também, né? César Camargo Mariano. César vem um pouquinho depois. Né? Mas ele vem também, né? César é uma super referência. Não tem como você falar em samba no piano sem falar do César, né? Mas aí o que acontece? César. Dom Romão na bateria, né? Edson Machado na bateria, né? O Guzmão no baixo, o Luiz Chaves, Hélio Delmiro na guitarra. Então essa turma aí começa a aparecer e começa a dar novos rumos. E os compositores, como Edu Lobo, como o próprio Tom, que começa a seguir aquela coisa também, aquela veia nordestina, que para mim, de verdade, na música brasileira, o samba é super importante. O samba, a linha do samba, da bossa nova, mas tem uma linha paralela que é tão importante quanto que o Tom foi nela, que é a do baião. E do baião você tem uma série de outras coisas, né? Então... Posso te fazer um adendo aí? Você falou um negócio sobre a música, o samba. Eu andei estudando algumas coisas da história da música, né, cara? E existe, assim, existe uma teoria, né? Uma teoria, assim, uma contestação de muita gente. Muita gente fala que o samba não é a música raiz do Brasil. A música raiz do Brasil é a música rural, é o sertanejo rural, é o baião, entendeu? As músicas porque o samba ele chegou um pouco depois, antes, ainda mais, existem historiadores que falam que a música gospel, né, já era uma música um confronto, cara, muito interessante, porque tu começa a ter uma linha, peraí, é verdade, aí tu começa a buscar as raízes das coisas, tem um quê de verdade nisso tudo, entendeu? E você também é um cara que estuda isso muito melhor até do que eu, né? Nesse assunto, né? Já que você tocou nesse assunto, esse assunto aí é muito bom, é maravilhoso. Vou falar uma coisa. O samba, né? Ele é fruto
do samba dos anos 30, né? Que chama o paradigma do Estado. Que esse samba, né? Tac, 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 e o surdo. Isso é da Mangueira, né? O surdo de primeira, que chama. Que eu mostrei lá no piano, né? E que dá para fazer no órgão também, né? Então a gente pega aí. É mais ou menos isso o samba hoje, né? Que vem lá da influência dos anos 30. Houve todo um trabalho, porque o Rio de Janeiro, ele era a capital, né? Então, ele emana para o Brasil todo uma referência, né, uma referência... Né? Cultural, né? E o Rio de Janeiro, apesar de que tem gente que fala que ele não criou o samba, mas aqui o samba se criou, né? Aqui o samba se criou. Então, você tem essa coisa do samba como uma importante referência carioca, em São Paulo também, né? Existe o samba paulista, né? Mas como carioca, a Dona Irã né? Barbosa, o samba da Dona Irã Barbosa é maravilhosa. Maravilhoso. Sim, o samba dele, entendeu? Carlinhos Vergueiro, para mim, um dos maiores compositores da atualidade, né? E que eu tenho a sorte de ser parceiro, mas voltando aqui, né? E o Carlinhos é meio carioca, meio paulista, né? Dependendo da fase da vida dele, ele morou em São Paulo, aqui e agora está em São Paulo. Conseguiu fazer essa fusão aí, hein? Ele é uma figura extraordinária, sensacional, melodista maravilhoso, né? Também dá um programa, só as minhas músicas com ele dá um programa, né? É um cara que eu admiro. É outro presente de Deus, né? Trabalhar com esse cara. Bom, mas voltando aqui. Então, o samba ele tem essa conotação de ter ganho a mídia e ir para todos os cantos do Brasil como referência. Mas eu acho tão importante quanto o samba o baião. E vou falar por quê. Sabe o que acontece com o baião? O baião é uma rítmica assim, né? Simplificando, né? Né? Então, se eu fosse fazer no órgão aqui, né? Posso fazer no baixo, né? Dá para ouvir o baixo aí? Tá, perfeito. Tá no pé. Né? Então é pá, pá, pá. Só que essa rítmica ela é muito interessante porque ela é o seguinte. Uma vez eu li um livro que dizia como que o ser humano se espalhou pelo mundo, né? Então, o ser humano aparece na África, vai para o Oriente Médio, do Oriente Médio ele vai para a Ásia, que é um lado, e vai para a Europa para o outro, né? Então, o que acontece? Existe uma referência muito interessante para te falar, que no Oriente, eu falo que a base está no Oriente Médio, sabe? Não só a base espiritual, religiosa, né? Do judaísmo, que influencia todo o cristianismo, né? Que é a base. Tudo né? fluiu Você pegar a Bíblia, você tem lá 80% é Velho Testamento, né? Que é judaísmo, né? Embora para os cristãos a fase do Novo Testamento, que é Jesus, né? Ele vem para dar um novo olhar, mas a base é o judaísmo, né? Então, e o judaísmo vira a base também para uma outra religião, que é o islamismo, que não é essa loucura toda que a gente vê aí, que só vem extremista, né? Mas é uma religião de respeito também. Mas, falando por esse lado, o que acontece? O Islã, na Idade Média, faz uma guerra contra os cristãos, que na época não existia ainda a fé reformada, não tinha a reforma, né? A reforma é de 1517. Lutero. Não tinha Lutero ainda, 1517. Então, o que acontece? Antes de Lutero, você teve uma guerra dos cristãos ditos católicos, né, contra o Islã. E nessa guerra, o Papa era tão influente, que ele baixa um decreto que proíbe as notas entre o Mi e o Fá, por exemplo. Aquelas notas que a gente no blues, na guitarra, né?
aquela nota foi proibida. A escala menor harmônica era proibida, né? Praticamente. Mas o som, o microtom, a gente aprende que o menor intervalo entre uma nota e outra é o Mi e o Fá, por exemplo, né? Mas existe nota no meio. Exato. Existe nota no meio. Mi, Fá, Mi, Fá, né? Então, eles achavam profano isso. Se você pegar Jesus mesmo, na época de Jesus, né? Ele cantava essas notas. Ele cantava historicamente falando, né? Mas o Papa proibiu. Eu me lembro até uma vez na Record, eu estava fazendo uma trilha, trabalhando na trilha, nos arranjos, nas orquestrações, e eles vieram, não pode parecer música católica, mas claro que não pode, porque era o tempo de Jesus, né? Tem que ter os microtons. Né? Aí a gente eu fazia os arranjos, né? O Kelpo Gils, que é um produtor brilhante, teve a ideia de mandar lá para São Paulo para um judeu cantar, né? E a batida, eu já sei onde você quer chegar, e a batida lembrava o baião. E essa batida, eu vou até te falar um negócio, essa batida islâmica invade a África. E não só a África, mas também eu vou até voltar para o piano para mostrar. Né? Então, essa batida invade a África e o que acontece? E você tem isso na Espanha. Ó. Uma vez eu estava tocando... Música flamenca, né? Então, mas eu estava tocando com um grande percussionista, né, que é o Zé Eduardo Nazário, e ele deu aula para um outro grande percussionista, que é o Jorge Marciano. E o Jorge Marciano, que eu toquei com ele, estava tocando com ele, num dia que era o Zé Eduardo, Jorge e tal, a gente estava gravando junto. Aí o Jorge vira e fala assim, eu fui tocar com o Triloque, cara. Triloque era o Triloque Gortu, né, da tabla, e sabe tudo, né, de música indiana, que é aquela encrenca, aquela... Aí ele vira pro Triloque, percussionista, e fala assim, Triloque, me ensina aí, como é que eu faço para tocar música indiana, cara? Ele vira e fala assim, toca baião. Toca baião. Então, o que acontece? Aquilo que eu falei da clave rítmica, né? Essa sonoridade, ela vai para o Oriente Médio e vai para o Oriente todo. Mas ela vem para a África, passa pela Europa e no Brasil, né, a gente não gosta da escravidão, né, mas o Duke Ellington tem uma frase que ele fala assim, bendita a hora que os escravos, triste para os negros, mas ele era negro, né? Ele falou, triste a hora que eles aportaram os Estados Unidos, né? Mas eles trouxeram um complexo cultural enorme para o Brasil, para os Estados Unidos, para Cuba, né? Então o que acontece? No Brasil, os negros, olha só que interessante, os negros muçulmanos, né, iam muito lá para o Nordeste. E, incrivelmente, aqueles caras sabiam ler e escrever, coisa que a mulher do dono do escravo não sabia. Eles sabiam ler. Então, como eles sabiam os direitos deles, né, eles sabiam que a escravidão era um absurdo, eles incitavam as revoltas. Né? Então, eles escapavam, fugiam para a área mais... Do sertão, que seria o interior, né? E ao fugir para o interior, né, para o sertão, com o tempo foram se agregando e se amalgamando com os locais e foram se tornando locais. E aquela rítmica foi incorporada. Então, o baião já existe antes de Luiz Gonzaga, com todo o respeito a ele, que é um gênio da música popular brasileira, não só da música popular brasileira, mas da música mundial, né? Mas eu estou falando porque, por exemplo, você vê Vila Lobos na década de 20, ele já fazia. Então você tem na música do Vila, né, que é carioca, morador da minha rua aqui, Senador Vergueiro, né? Então,
o que que acontece? O Vila, de vez em quando eu vou até a janela, dou uma respirada naquele ar poluído, para ver se me inspiro com o som de Vila Lobos, né? Mas o Vila, ele teve acesso à música, principalmente porque o Mário de Andrade, que era secretário de Cultura lá em São Paulo, e era amigo do Vila, ele patrocinou uma pesquisa pelo Norte e Nordeste. Norte e Nordeste do Brasil, e foram gravando tudo, só que eles gravavam em acetato, e naquela época o acetato ia se destruir com o tempo. Então contrataram o Vila, que era amigo do Mário de Andrade, para escrever. Então o Vila ganhou de presente um trabalho maravilhoso em que ele tinha, né, de etnomusicologia, né, que ele tinha ali a função de transcrever aquela música dos nordestinos, a música do Norte, que é riquíssima. Ninguém fala muito da música do Norte. A música do Norte é riquíssima. Também, né, ali tem seres encantados, que são seres folclóricos, né, para quem quiser que seja assim, mas é um folclore brasileiro que tem que ser visto, revisto, falado e refalado, e que gera uma musicalidade maravilhosa. Mas aí o que acontece? O Vila vai lá e transcreve aquilo tudo e incorpora na música dele. Por isso que ele tem baião na música dele. Né? Baião sem ser baião. Por que baião Interessante, sem ser baião? né, cara? Interessante. Porque só ganha o nome de baião no momento em que o Luiz Gonzaga chega no Rio de Janeiro e ele chega querendo tocar música do Sudeste. Mas os cariocas olham para ele assim e falam assim, meu, por que você não toca a música da tua terra? Aí ele foi tirar o atraso, foi dar uma estudada, né, na música da terra dele para ele poder fazer a vida dele. Né? Foi mais ou menos o que eu fiz quando eu cheguei aqui, porque eu falei assim, pô, esses caras tocando muito, né? Falei assim, mas Ledo voa, como é que eu faço? O que eu faço, né? Os caras tocando bossa nova, ninguém vai tocar melhor que esses caras, né? Aí eu falei assim, eu vou ter que achar meu espaço. Aí eu lembrei que eu era caipira, né? Caipira do interior, e falei assim, eu vou trazer a minha música, né? O lance da catira, que tem a ver com o baião, né? Né? A rítmica. Então, você pega essa rítmica que é incorporada pelo Nordeste. O Nordeste parece meio à parte, musicalmente falando, porque ele tem um som assim. O cara ainda faz essa. A quarta aumentada, né? Isso é bom demais, isso é lindo demais. Então, e ela se elitizou mais ainda, quando ainda, junto, o Luizão, ele foi um desbravador, né? E ainda depois, na leva dele, ainda veio Dominguinhos, que para mim também é outro gênio, cara. Na composição, na musicalidade que ele exalava, né? E ele fortaleceu ainda mais com o Luizão essa música, rapaz, essa raiz, né, cara? É impressionante. Eu vou pedir uma permissão aqui para ler para você um trecho de um negócio, porque diz muito isso aqui, que é do songbook do Edu Lobo, né? No songbook do Edu Lobo, tem uma apresentação do Tom Jobim. E tem a ver com o que eu estou falando, porque o Tom, ele pega Luiz Gonzaga, claro que ele pega Luiz Gonzaga, mas ele pega muito de Vila Lobo. Aí, nesse livro aqui, ó, Edu Lobo, Songbook, que é maravilhoso, escrito à mão pelo Edu, que é um gênio, né? Ele vai lá e escreve assim. Edu, você é um compositor maravilhoso. Edu Lobo, né? Não sou eu não, hein? Edu Lobo, você é um compositor maravilhoso, uma coisa louca. Ainda me lembro quando seu pai, Fernando, me disse, tem um garoto lá em casa tocando violão. Depois, te conheci magrelo, cerrando o buço, a face inocente, a boca jovem, tímido. Violão na mão, espichando, crescendo rápido para se tornar o grande compositor, violonista, pianista, cantor, poeta, um monte de coisa. Né? Maestro Edu Góes Lobo. Predestinado estudioso. Vou cortar um pouquinho aqui. Daí ele fala assim,
Sua música muito bem feita tem cheiro de mato. Tem cheiro de mato, às vezes de mar. Como no Arrastão, cheiro de mar bem brasileiro, para dizer adeus, o Paneguinho, Ponteio, Marta Saré, viola fora de moda, reza, canção do amanhecer, canto triste, vento bravo, são tantas e tão bonitas as canções, sambas, frevos, chachados, baiões, achados, choros, valsas, modinha. Né? Tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando agora. Edu escreve música muito bem à mão e à tinta, né? Mais recentes são suas parcerias com Francisco Buarque de Holanda, o Chico Buarque, outro gênio da raça, Choro Bandido, Valsa Brasileira, Beatriz, lindíssimas. Olhos, agora esse lado aqui, quando eu leio isso, eu choro, vou ter que me segurar para não chorar aqui. Mas olha só, ele fala assim, olhos de jabuticaba, saídos do mato, juruva do mato virgem, coati mondel, onço velho da Mata Atlântica, que do mato espia o mar. Olha que bonito, que do mato espia o mar. Pescador, nadador, ginástico, carioca, nordestino, pernambucano. Carioca, nordestino, pernambucano. Isso é o nosso Brasil, né? E a Edu é o próprio tom, e vou provar nessa fala, que é o próprio tom. Tanta coisa, sangue de índio há mais de 60 mil anos. Sangue de índio, isso é bonito, né? Segundo o grande sertanista Orlando Vilas Boas, teu destino traçado. Agora, olha isso que ele fala agora. Eu vos saúdo em nome de Heitor Villa-Lobos, teu avô e meu pai. Cara, bom demais, né? Bom Quando demais, eu leio cara. isso, eu me arrepio e me emociono. Show de bola, Edu. Edu, olha, cara, a gente precisa, infelizmente, precisa continuar. Eu quero ver você mais tocando. E, cara, eu tô lavando a minha alma. Eu sei quem tá aqui acompanhando a gente aqui, a galera aqui tá falando aqui, ó. Edu, a Lisa falou assim, que aula de música, né? Gente aqui falando assim, porque exatamente na pergunta que eu estava te fazendo, a música brasileira ela tem tanta riqueza, tanta história. Isso que você contou, essa poesia que vem na alma de grandes compositores, de grandes músicos que não quiseram somente aprender o instrumento, mas entrar na essência daquilo que eles queriam transmitir, né? E eu queria que tu me dissesse em poucas palavras como você vê a nossa música brasileira num cenário onde o entretenimento ele tomou conta, ele tomou o lugar da poesia, da criatividade musical, sendo que a gente passou por gerações, né? Acho que uma das últimas gerações foi os anos 80 até os anos 90, tanto lá fora como aqui no Brasil, a criatividade. Você ligava o dial do rádio e você tinha uma rádio de bossa nova, você tinha uma rádio de música brasileira, você tinha uma rádio de rock and roll, você tinha uma rádio de heavy metal, tinha uma rádio de música romântica, tinha uma rádio de black music, você tinha uma infinidade para escolher, porque havia público para tudo isso. Outra coisa interessante, quando você queria comprar um disco, você ficava esperando na televisão anunciar, LP tal, já está nas lojas, você corria para o primeiro, com aquela alegria de ir para a loja, ver o teu disco lá, procurar, aí quando você achava o teu disco, você ia correndo, comprava, pagava, olhava, ia para casa, entrava no teu quarto, lá estava a vitrola, aí havia um ritual, né, para ouvir aquele disco, né? Você pegava o LP, né? Você tirava o LP, né, dentro da capa, tirava do plástico, dava aquela cheirada do novo assim, né? Dava aquela cheirada assim para entrar no clima. Aí depois você colocava ele na vitrola, aí você sentava na cama ou deitava na cama, olha aí, ó. Isso é maravilhoso. Aí você deitava na cama, aí você botava o headphone, você colocava o headphone, pegava a ficha técnica do disco, né? Aí você ia começar a ler a letra da música, você ia ver quem era a ficha técnica, quem eram os músicos que estavam tocando, quais os instrumentos que eles usaram. Você via toda a formação até chegar aquele produto final. Havia uma história, né? Hoje em dia, a música hoje ela é tão rápida, a rapidez da produção ela é tão rápida, assim, tão veloz, que hoje o cara pensa num single, amanhã ele já produz, já joga nas plataformas digitais. Nada contra as plataformas digitais, acho que elas
tem o seu lugar, são necessários. Mas o que eu quero te falar é a música brasileira. Como é que você vê a música brasileira no cenário atual, dentro de uma segmentação que está havendo de sertanejo, funk e só pagode? Nada contra quem curte isso, mas eu acho que a nossa música é tão rica, que é tantos músicos, é tantos artistas que você encontra nas redes sociais, você encontra nas ruas tocando, e a gente vê um afunilamento, né? De querendo empurrar a população a isso, que é música, mas a verdade é que a música não é música, é mais entretenimento, porque quando você fala, a gente ia para o Canecão, a gente ia para o Mistura Fina, e entre para o Jazz Mania, a gente ia ouvir a música, a gente ia sentir a música. Era o artista que estava cantando, era a Marisa Monte que estava cantando, mas eu queria ouvir o artista, o músico que estava por trás da Marisa Monte, dando aquela sustentação, aquela base para ela poder arrebentar em cima daquela banda, entendeu? Então, você que é um cara vivido dentro da música, você deve ter um olho clínico para tudo que está acontecendo comparado a tempos passados. O que você me diz aí? Qual é o teu posicionamento quanto a isso? Você falou muita coisa, né? Muita coisa correta, muita coisa certa. Você fez já uma análise muito, muito pertinente, né? O que eu queria acrescentar nesse sentido é que nos Estados Unidos veio uma escola de música chamada Berklee e que no encalço dela vieram muitas outras, né? No encalço dela vieram muitas outras, que talvez seja a melhor universidade de música do mundo. E no Brasil veio o clã do Hamilton Godoy, do Zimbo Trio, né? E no encalço dela vieram também muitas outras. Então o que aconteceu? Eu, quando criança, quando jovem, lá em Bauru, no interior de São Paulo, não tínhamos a informação fácil, como tinha já na minha época de criança, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo já eram os grandes centros. E não tinha essa informação fácil. Posteriormente, eu, por exemplo, eu saía de Bauru, ia para São Paulo, estudava e voltava, né? Era uma viagem de trem de 8 horas, né? 350 quilômetros, mas era de trem que eu ia para economizar grana. Então eu ia de trem e era 8 horas de viagem para ir, estudava para caramba e voltava, né? Então era muito difícil o acesso à informação, né? E já no Rio e em São Paulo, essa informação já existia. O que eu percebo disso tudo, que hoje, pelo grau de informação que você tem, já indo para o interior, ou para os interiores, para esse Brasil profundo, você tem, eu estou levando em consideração o conhecimento culto, né? Tido como culto, entre aspas, eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Entendi. Né? Tido como culto, porque não existe só esse conhecimento, né? Mas o que acontece? Esse conhecimento tido como culto hoje está fácil em qualquer lugar, praticamente do mundo. Você liga a internet, né, e você vê milhões de aulas. Às vezes não tem uma sequência lógica, mas tem lá muita informação que você quiser. Então, o que eu faço? Eu, enquanto professor, eu acredito muito no estudo, e no estudo mesmo, e na repetição. Até por conta dessa facilidade de informação que se tem, né? E eu não estou ainda levando em consideração os outros conhecimentos, que, por exemplo, no Pará, eu acabei de produzir uma gravação agora de um vídeo, né, com o Martinho Maravilha do Pará, que ele pode não ter esse conhecimento erudito, né, tido erudito, porque você também tem um conhecimento erudito, né? Estou falando você pode fazer rock, mas é erudito, né? Você sabe o que você está fazendo ali, as escalas e tudo mais. Você pode até deixar fluir na hora H, mas você sabe o que você está fazendo. Se parar para analisar, você analisa. Isso é erudito, isso é erudição, entende? Eu não estou desmerecendo, porque eu também sou assim. Sim. Mas o que acontece? Ele não tem esse conhecimento erudito, mas ele tem uma intuição, um conhecimento regional daquilo que ele está fazendo, que ele dá aula para nós. Entende? O cara dá aula para nós, naquela onda dele. Então, eu me disponho sempre a estar aprendendo. Eu viajo muito pelo Brasil, com a Márcia mesmo. Fomos ao Chile, aprendi com os indígenas Mapuche, né?
de repente eu estava tocando lá com os indígenas Mapuche, num negócio super importante para eles. Eu tive que ter todo o respeito para entrar naquilo ali, sabe? É um negócio... E é claro que o meu eu musical, que tenta estudar a coisa, né, quando eu ouvi as figuras rítmicas que eles faziam, eu procurei fazer igual, né, para não destoar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existe um conhecimento erudito e um conhecimento não erudito. E esses conhecimentos têm que ser intercambiáveis. Agora, partindo desses conhecimentos, seja ele erudito, né, de escola e tudo mais, ou não erudito, o Brasil nunca teve tão bem culturalmente falando, porque a gente tem a oportunidade de conhecer gente lá no Pará, em Santarém, em Belém, em vários lugares, Salinópolis, né? Tive por lá, né? No Nordeste, na Bahia é Nordeste, né? Mas na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo, interior de São Paulo, Bauru, minha cidade, né? Então, N lugares do mundo produz música de qualidade, né? N lugares do Brasil produz música de qualidade maravilhosa, mas não tem espaço no mainstream, na grande, né? Na grande mídia. Então, eu acho que tem que haver vida fora do mainstream. Né? É importante que a gente saiba disso. Sim. Né? Uma vez um primo meu falou assim, você não é artista, não. Não, eu sou artista, porque eu vivo de música, eu não sou famoso, mas eu sou artista. Né? Não é? Sim, eu vivo verdade. de arte. Né? Eu vivo da minha arte, eu vivo das minhas composições, dos meus arranjos, das minhas produções, das minhas aulas. Né? Graças a Deus, isso é um privilégio. Vivo muito feliz e vivo dignamente. Então é isso. Não em função da fama, mas em função de poder fazer uma coisa que a gente faz com todo carinho, com todo respeito, e com aquilo já entra de novo naquela conversa inicial, né? Que é fazer uma forma de linguagem, né? Ter conexão com o sagrado, né? Porque, para mim, música só pode ser a linguagem de Deus mesmo, não é? Com Seja certeza. ela qual for. Com certeza. A gente tem que elevar o astral das pessoas, levar amorosidade, levar alegria, não é? Exatamente. De alguma maneira. Né? Nós somos os agentes disso, né? Sim. Nós somos os agentes da alegria, da emoção, de trazer coisa boa. Principalmente, né? Nesse momento, né? A música, a arte de maneira geral, né? Ela tem sido uma oportunidade para as pessoas se reconectarem consigo mesmas, né? Com seu eu interior, com a sua essência, né? Exatamente. Que legal. Então vou tocar rapidinho aqui um lance de rapa. Antes de você tocar, eu vou deixar você tocar um tempinho. Já vão faltando 10 minutos para a gente encerrar. Então, Edu, você tem, como é que está sendo? Você está representando alguma marca? Como é que tem sido aí seus equipamentos? Tem alguma parceria? Diz aí. Eu tenho uma parceria muito importante, muito cara para mim, muito querida, né? Que é com a Made in Brasil. Opa, grande Made! Um abraço aí para vocês, galera. E gosto muito de falar da Made porque é uma loja, né, dentro do contexto brasileiro, ela é a maior loja do país, né? É a loja que você tem, né, grandes possibilidades. Lá eu encontro o Herbert Viana, né? Encontro uma galera. Grande Herbert. Um ser humano incrível, Herbert, né? Ser humano incrível, Herbert, cara. É tremendo. Então, é um prazer, porque ali a gente tem uma parceria muito bonita desde quando abriu a loja, né? E a loja já tem o maior tempo, né? Então é um lance muito, muito querido para mim, pelas pessoas, pela importância da loja, pela visibilidade que elas dão ao meu trabalho, né? Eu só tenho a agradecê-los. Legal. Então, gostaria, assim, de falar para vocês, assim,
que eu acho muito importante, né? O estudo da música, não só porque eu dou aula, mas eu acredito muito mesmo naquela coisa da gente se preparar, né? Porque o conhecimento ele é naturalizado. O conhecimento ele se torna natural. Ele não é natural. A gente não nasce tocando, né? Existem algumas exceções, né? Mas eu seguramente não sou uma delas. Então, eu tive que estudar, praticar. É claro que eu ouvi, fui na intuição, eu ouvia Milton Nascimento e procurava copiar aqueles acordes. Às vezes eu copiava errado, o tom mesmo, e copiando errado caía em outra coisa, e eu tinha uma veia criativa, já criava, né? E daí quando eu paro para analisar isso hoje, coisas que eu fiz com 12, 13 anos, eu falo, nossa, como é que eu cheguei nisso, né? Mas eu lembro, assim, que eu estava ouvindo aquele som do Milton, aquele som do Miles, aquele som do Tom. Tom é talvez o maior compositor do mundo do século XX, né? É uma referência mundial, né? Na música popular, né? Verdade. Na música erudita você tem lá Stravinsky, Debussy, o próprio Villa, né? O Villa é um gênio sem igual, né? Villa e Tom estão ali, ó, pau a pau, um na música erudita, outro na música popular, né? Apesar de que querendo ver, não é tão popular. Futuramente a gente tentar fazer algo do Villa aí junto, aí, instrumental, em pegar os clássicos dele, piano e guitarra, piano e violão, vamos pensar nisso, que eu gosto muito de Villa, hein? Eu quero agradecer aqui a galera que a gente tem parceria aqui, ó, Panther Cables, esses cabos aí, de Campinas, terra lá do nosso amigo Edu Toledo, entendeu? Cabos de alta qualidade, não deve nada às marcas já consolidadas aí no mercado, a galera lá cristã, gente boa demais, olha lá o pessoal, um abraço para eles, para a galera lá do sul de Londrina que manda esses acessórios musicais aqui que os músicos gostam de usar, às vezes o cara pensa, gostei daqueles acessórios, das músicas, cordões, eu falei, a galera lá de Londrina, Chacal Way, e eles estão aí, depois eu vou passar o link pro Edu também, viu, galera da Chacal, galera da Panta, eu vou passar o link lá no Instagram, pro Edu conhecer o trabalho de vocês, quem sabe aí rola uma parceria aí, futuro. Edu, antes de você tocar, porque agora eu vou deixar você livre aí pra gente tocar umas 2 músicas aí, para acabar, eu quero fazer um bate-bola com você. Eu vou fazer um quiz com 10 perguntas para você que eu tenho feito para todos os convidados, e você tem que responder assim, ó, pá. Até agora quem está ganhando é Celso Pixinga, né? Celso Pixinga conseguiu responder esse quiz aqui sem tutibiar. Eu falei, rapaz, você foi o primeiro, né? Conversa muito, beijo aí, Celção. Não sei se você está vendo aí, mas Celso Pixinga é um cara, coração maravilhoso também. Grande músico. Bom, vamos lá então. 10 perguntinhas. Um lugar. Lugar? Bauru, São Paulo. Uma banda. Uma banda? A banda do Tom. Banda do Tom. Um artista. Tom Jobim. Uma música. Garota de Ipanema. Opa. Um hobby quando você não está tocando. Vou falar 2. Futebol e natação. Comida preferida. Arroz, feijão. Eita. Uma personalidade. Tom Jobim. Um CD. Um CD? A Kind of Blue, 1959, Miles Davis. Foi lá na ferida. Diferente ou relevante? Puxa, não ouvi. Cortou. Diferente ou relevante? Relevante. Relevante. Agora vamos lá. Como o programa é Papo on the Rock, rock, funk ou o que vier eu traço? Cortou de novo, desculpa. Rock, funk ou o que vier eu traço? Os dois, maravilhoso. Adoro rock, adoro funk. Mas funk, né? Nós estamos falando de funk americano, mesmo. Né? Funk americano. Pode até ser brasileiro, mas... Vitória Régia, né? Vitória Régia, né? Show de bola. A gente não pode esquecer também uma coisa que a gente falou aqui, os anos 70 também foi marcado pela Black Music Brasil aqui, o grande Tim Maia, Cassiano, né? Esses caras que revolucionaram a Black aqui no Brasil. Os 3 maiores nomes da Black Music brasileira, né?
Tim Maia, Cassiano e Hildon. Né? Hildon, grande Hildon. Hildon, meu parceiro de composição do coração também, viu? Queria dar um beijo pro Hildon. Seu rosto de vez, será que não normal? É grande clássico, Hildon. Seu cara, adoro essa música. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para todos os músicos, os caras que estão aprendendo aí, bem rápido, pra gente. Eu quero aproveitar esses 10 minutos, 8 minutos aí você tocando. Uma mensagem aí para o músico que está querendo seu espaço, quer aprender a tocar piano, outro já está tocando, mas está perdido em tantas informações que a gente já falou aqui. O que você tem para dizer para essa rapaziada aí? Eu acho que hoje em dia a gente tem grandes professores, grandes músicos, né, que conhecem e sabem explicar, sabem passar esse conhecimento. Uma coisa é você ter a informação e outra coisa é você ter conhecimento, que é ter posse daquela informação e poder usufruir dela, né? E isso leva tempo de amadurecimento e tudo mais, né? Então, eu acredito muito que a gente tem que praticar muito, praticar, né? Porque a repetição torna, eu até falo assim, uma coisa que eu acho sacanagem, sabe? Assim, eu pego muito exemplo do esporte, mas, por exemplo, você pega lá, como é que chama, qual é o apelido? Eu não vou, isso não está combinado, você sabe, né? Qual é o apelido daquele jogador de basquete que, quando jogava, acertava todas? É o Cestinha, né? É Mão Santa. O Mão Santa, é o Mão Santa. O Mão Santa. Oscar, é verdade, né? O Mão Santa. Esse apelido, para mim, é um pouco ruim. Eu acho ruim. Por quê? O que acontece? Dá a impressão que Deus botou a mão na cabeça desse sujeito e falou: você vai ser o cara do basquete. O cara que os americanos fazem reverência, né? Mas não, é um cara que chegava 1 hora antes e saiu 1 hora depois do treino. Ele treinava 2 horas a mais por dia. Multiplica isso por 5, dá 10 horas a mais por semana, né? Multiplica isso por 4, que é vezes a semana, ou mês, né? 40 horas. 40 horas é uma jornada de trabalho. Ou seja, o mês dele tinha 1 semana a mais de treino que todo mundo. Em 10 anos, eram 4.000 horas. Em 20 anos de carreira, 8.000 horas. É natural que ele fosse 8.000 horas melhor que todo mundo. Mesma coisa o Zico. Né? Você pega o Zico, batia aquelas faltas maravilhosas, né? E o que acontecia? O Zico ele chegava 1 hora antes, saía 1 hora depois também do treino. Aí o cara, né? Aí você pega figuras assim e fala assim: o cara parecia que ele colocava com a mão a bola. Não, ele treinava. E mesma coisa acontece na exatamente. Então, eu acredito muito, né? Como essa frase é do Oscar, mas eu uso na música. Eu acredito muito na repetição, sabe? A gente fica lá. Até aquilo virar alguma coisa. Às vezes a gente tem que começar devagar, né? Muito devagar. Para tocar rápido. Para tocar rápido, tem que ter tocado devagar. Mas não tem swing. Tá sem swing mesmo. Eu falo isso para os meus alunos. Eu falei: o cara quer tocar rápido, ele quer. Não, eu quero tocar que nem Van Halen, eu quero tocar que nem o Joe Satriani, eu quero tocar. Não, mas peraí. O neném, quando nasce, ele mama o peito, depois ele chupa a chupetinha, depois ele fica sentado, depois ele engatinha. Ele já não chega, ele não sai da mãe, já sai correndo. É tudo um processo, entendeu? Deixa eu falar 2 coisas, aproveitando aí. A primeira é que, só para aquele lance do ritmo que eu estava esquecendo. Aquele ritmo, ele cabe dentro do o baião cabe dentro do samba. Uma vez eu gravei um disco nessa... Sim. Né? O Jorge Marciano fez um samba de roda. Lá vem, é assim, lá vem, Dona Maria, né? Era um samba de roda. Lá vem, Dona Maria. Uma vez um cara, o sujeito elogiou ele achou, né? Coitado. Ele achou que estava me elogiando. Eu falei: parece fulano de tal. Eu falei: putz, eu só queria ser eu.
né? Eu não queria ser o fulano, não quero ser o Ticorinho, não quero ser o Hancock, nem o Hamilton, que eu amo como pessoa, né? Porque o Hamilton é o Hamilton, né? Eu quero ser eu. Então, eu vivo buscando o meu som. É claro que à medida que eu tenho tantas coisas para pôr no liquidificador, na hora que eu você acaba tendo influência de alguma coisa, é normal. Né? Então, mas na hora que eu pego todas essas influências, quando eu pego todas essas influências maravilhosas, né, quanto mais melhor, mas quando eu pego essas influências maravilhosas e jogo no meu liquidificador e ligo, vai dar o meu mix. Sai o Edu. Aí sai o Edu. Então, legal. Aí que tá. Então vamos embora aí que a gente tem 4... Vamos lá que a gente tem 4 minutos. Então é isso, eu entendi, galera. O Edu quis dizer o quê? Seja você. Estude, pratique, busque o seu som, tenha suas influências, mas põe no liquidificador e seja você. É isso, Edu? Você não falou do Pixinga aí? É isso. O Pixinga, na década de 80, né, que a gente ouvia o Pixinga, né? A gente ouvia aquele monte de slap, né? A gente falava assim, ninguém faz isso, ele era ele. Era ele. O Pixinga era o Pixinga já na década de 80. Né? Então você ouvia aquilo e ficava assim chapado. Eu pegava o baixo, tentava fazer aquilo também um pouco, mas depois eu achei meu som um pouco baixo também, sabe? Eu falei para ele isso. Mas você vê que, mas o cara é ele. Se você for tentar ser ele, não vai dar. Não adianta, não vai soar igual. Então vamos tocar, Edu, pra gente. O pessoal quer que você toque agora pra gente terminar. Vamos lá. Então, essa aqui é uma música que eu fiz com a Márcia Cambeba. Eu vou fazer um trecho dela e vou improvisar também, que eu dou uma abordagem meio criativa, no sentido assim, meio jazzístico, né? Maravilha! Gente, pô, Edu, quero te agradecer, cara, de coração, a sua disponibilidade, esse papo maravilhoso, essa história sobre a música brasileira. Eu, assim, meu HD aqui já está borbulhando, assim, de informações. Foi demais poder ouvir você falar da sua história, do teu começo. A galera também deve ter se deliciado com esse momento. E só tenho te agradecer. E agora a próxima live é quando acabar essa quarentena, a gente poder tocar junto. Fazer uma live de 20, 30 minutos, sei lá. E vão marcar aí no estúdio, na tua casa, não sei. A gente vai dar um jeito e a gente vai fazer um som aí. Vamos marcar aqui pra gente usar o Hammond e o piano. Né? Vai ser maneiro. Vamos produzir coisas aí, galera. Esse aí é o lugar do homem aí. É o lugar onde sai essa musicalidade toda. Obrigado, aí a gente Edu. Põe o Moog também na parada, que eu adoro os sons do Moog. Isso. Né? Isso aí. Eu queria falar uma coisa de
você, que faz tempo... Fala aí que não entrou o cronômetro não, tá para entrar a qualquer momento, vai, fala. Então eu quero falar, você é um guitarrista, né, raro como poucos, que eu gosto muito e que eu quero muito fazer um som rock and roll e indo para fusion total, né? E o que vier a gente traça, cara. Né? A gente faz um liquidificador e vai se sai Edu e o Roger ali, vamos fazer alguma coisa. Já faz tempo Edu, que eu sou teu fã, eu queria deixar registrado aqui que você é um cara... Poxa, obrigado, brilhante. Cara, obrigado mesmo, obrigado. Vindo de você, obrigado mesmo. Do coração, e do coração, né? Faz tempo que você sabe, né? Você sabe. Eu sei disso, a gente vem se falando, e eu tô com as músicas aí, depois eu quero passar para você algumas melodias, quem sabe a gente faz uma parceria e rola alguma coisa aí, depois vamos conversar isso aí, tá bom? Com certeza, com certeza. Eu agradeço aí a oportunidade de estar aí com essa galera toda aí, né? E você vai salvar esse vídeo ou não? Vou salvar, esse vídeo vai estar disponível por 24 horas, e até domingo, segunda-feira, vai estar disponível na nossa página no Facebook, Papo on the Rock. Mas eu vou passar exclusivamente para você, tá? Vou te passar pelo WeTransfer. Vou editar, vou dar uma editadazinha, né? Porque ele vai ficar grande 2 horas. E eu vou mandar para você e você pode usar no teu canal, do jeito que você quiser, tá bom? Mas a galera que não conseguiu ver desde o início, vai estar lá na página do Papo on the Rock. Até domingo já vai estar lá disponível. E aqui no Instagram até amanhã você consegue assistir. Tá bom, beleza. Gente? Então, obrigado aí, a participação de vocês aí. Fala, Edu. Obrigado. Eu queria só agradecer meus parceiros e minhas parceiras, né? Quero agradecer a Márcia Cambeba, quero agradecer a Dani Taboriansky, quero agradecer a Marcele Almeida, lá de Santarém, que vamos produzir o EP dela e a gente tem também um monte de música junto. Ela vai vir gravar aqui no Rio com o Robertinho Silva, com o Gifone, com a galera da pesada. Então, um beijo para todo mundo aí. Tamo junto aí.